Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que alegria, estamos de volta. Está começando o programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa semanal que tem como objetivo levar até você uma porção da palavra do Senhor através das lições bíblicas CPAD. É uma alegria ter você aqui. Antes de nós começarmos, queremos fazer aquele convite que você já conhece. Verifique seu inscrito aqui em nosso canal. O canal ADMP TV é um canal de bênção para você. Clica no sininho, ative a opção todas e não perca nenhuma de nossas novidades. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical, o primeiro programa de 2024, já está no ar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos começando o primeiro trimestre de 2024 e um tema maravilhoso: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista já é conhecido dos irmãos, clássico da nossa casa publicadora, é o pastor José Gonçalves. Nós estaremos ao longo desse trimestre discorrendo em 13 lições que tem como principal objetivo fazer você entender a estrutura que nós chamamos de igreja, a sua origem, o seu papel, sua missão, quem a compõe, as suas divisões, os tipos de igreja que nós temos e, finalmente, entender a relevância desse órgão tão importante para a obra do Senhor. Nós estamos tratando de um campo da teologia sistemática que é conhecida por eclesiologia. Pegue o seu lápis, pegue o papel, anote aquilo que é relevante para você. Faça isso com oração, faça isso com devoção, para que Deus possa usá-lo para ter uma aula ainda melhor. A lição de número 1, que é a lição que nós estaremos meditando hoje, tem como título A Origem da Igreja. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. A nossa verdade prática nos diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Temos a leitura diária, que é importante, mas a leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, e depois do 37 ao 38. Aquela passagem que fala sobre a descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste e que nós comumente dizemos que é o momento em que Deus planta a sua igreja, inaugura a sua igreja, o momento do Pentecoste. Muito bem, vamos então para a nossa introdução fazer alguns comentários sobre eclesiologia. Muito bem, meus irmãos e irmãs, é importante nós entendermos que conhecer a igreja, o seu papel, é conhecer a nós mesmos e a nossa missão aqui na Terra. Muitas vezes o termo igreja é atacado, é vilipendiado, porque entende-se que igreja refere-se somente às pessoas. Sempre que nós vamos falar de igreja, eu gosto de lembrá-los que temos basicamente dois tipos de igreja quando falamos em termos espirituais: a igreja visível e a igreja invisível, também chamada de igreja militante e igreja triunfante. A igreja visível é essa que você presencia sempre que sai de sua casa, anda pelas cidades ou mesmo quando vai cumprir com suas funções litúrgicas. É a instituição composta por homens, mulheres e também pela estrutura física, prédios, anexos, bancos, aparelhagem tecnológica e tudo mais. Essa estrutura organizacional é o que nós chamamos de igreja visível, é aquela que os nossos olhos contemplam. Essa igreja tem placa denominacional, essa igreja tem divergências teológicas doutrinárias, essa igreja tem códigos que variam de uma para outra. Por outro lado, nós temos a chamada igreja invisível. A igreja invisível ou igreja triunfante é composta
por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. É composta por aqueles que têm uma vida em santidade e que estão caminhando para o céu. A igreja militante é a igreja composta por aqueles que estão lutando para chegar até o céu. É a igreja composta por todos nós. Agora, a igreja triunfante, essa é composta por aqueles que alcançaram a graça, aqueles que alcançaram já o ápice, chegaram ali ao final de sua passagem. Muito bem, então é bom a gente sempre ter essa diferenciação. Na maioria das vezes, quando falarmos aqui em igreja, nós estaremos nos referindo à igreja como estrutura geral. E algumas partes falaremos sobre a igreja triunfante. Muito bem. Agora, qual é a história da igreja? Qual é a história desse povo? E quando falamos igreja, estamos perguntando qual é a história que mistura com a própria cristandade. Afinal de contas, cristianismo e igreja caminham juntos. Eu sempre chamo a atenção dos irmãos para o fato de que o termo igreja, ele já era usado por Cristo de forma profética. Não havia ainda igreja formalmente falando, ainda não havia uma assembleia separada, fundada, organizada em termos estruturais, mas o próprio Cristo já havia dito no seu sermão que a igreja chamada por ele, as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ou seja, era uma palavra profética, porque a igreja ainda não estava organizada. Foi a primeira vez que se viu a palavra igreja na boca do nosso grande mestre. Mas será que o termo igreja nasce exatamente nesse momento? Será que não há prenúncios da palavra igreja anteriormente? Veja, se nós entendermos que a instituição a qual estamos referindo é uma reunião de santos, ou é uma reunião de irmãos que congregam juntos, aí não. Nós já temos um protótipo de igreja ainda no Antigo Testamento. Se você pegar o termo do hebraico kahal, nós temos que essa palavra era congregação. É uma palavra que aparece muitas vezes nos textos bíblicos do Pentateuco e também aparece nos profetas e escritos quando se refere à congregação. Congregação dos justos, a congregação dos que serviam a Deus, também chamado de assembleia, multidão. Todos esses termos apareciam no Antigo Testamento e normalmente eram termos direcionados para os hebreus. Não se falava nesses termos, o termo kahal, para se referir a pessoas cananitas, aos moabitas, aos amorreus, aos jebuseus. Não, esse termo era direcionado para o Israel. Mas qual Israel? O Israel étnico, também conhecido, repito, como povo hebreu. Já no Novo Testamento, essa expressão ela é ampliada, ela é aumentada. Porque, veja, o Novo Testamento, já em grego, não é mais em hebraico e aramaico, mas no grego koiné, aparece agora a palavra eclesia. Eu quero que você preste bem atenção. O termo eclesia, ele não foi criado no sentido religioso, espiritual. Não. O termo eclesia, ele é de inspiração secular. Eu explico melhor. A Grécia, durante uma época, viveu o que nós chamamos de democracia direta. O que é a democracia direta? As pessoas votam diretamente as suas causas. Vou dar um exemplo. No Brasil, nós não temos uma democracia direta, já que nós elegemos representantes. E esses representantes votam por nós nas câmaras federais, estaduais e assim por diante. Já na Grécia não era assim. Houve uma época em que a Grécia tinha uma democracia direta. Os cidadãos atenienses, os cidadãos gregos também, eles saíam para votar. Então havia uma convocação, se expedia um edital e essas pessoas saíam de suas casas e iam para uma praça, normalmente chamada de ágora. E na ágora, eles votavam as questões do povo, diretamente. Todos aqueles que eram cidadãos gregos tinham direito a esse voto. Bom, por isso que dizia-se assembleia. A palavra assembleia é exatamente essa, eclesia.
Eclesia vem de ekos e kaleos. Ekos e kaleos, tirar para fora ou sair. Inclusive a nossa lição fala sobre isso. Então a palavra eclesia quer dizer tirados para fora ou saídos para o ambiente externo. E isso porque as pessoas saíam para exercer sua vida cívica. Eu sempre gosto de lembrá-los que apesar de nós, pregadores, ensinadores, gostarmos de fazer analogias e paráfrases, dizendo que a palavra eclesia quer dizer tirados para fora de um mundo de pecado, tirado para fora de um mundo de terror, esse não é o sentido original, é simplesmente sair pela porta fora mesmo. Mas é claro que você tem liberdade de adaptar isso ao sermão, como nós colocamos aqui. Agora, se nós estamos falando que a igreja é uma assembleia, e durante muito tempo a palavra ela foi se referida a isso, hoje nós fizemos uma divisão desse termo, e aí nós usamos a palavra assembleia, reunião geral, para coisas específicas, administrativas e burocráticas, e a palavra igreja, que nasceu de eclesia, realmente assumiu esse caráter religioso, esse caráter mais, digamos, sacerdotal, né, em termos gerais. Agora veja, se estamos falando de que a igreja é uma assembleia, ela é uma assembleia do quê? Isso, repito, ainda no Novo Testamento. E é claro, é uma assembleia de santos, de crentes. Mas eu já estou entrando, inclusive, nessa hora, então, dentro daquilo que se refere ao nosso tópico 2, tá? Que seria uma assembleia de santos. Paulo chama esses santos de um mistério. Né? Que mistério seria esse? Veja, lembra que nós comentamos que no Antigo Testamento a congregação era para o Israel étnico, ou seja, para o povo hebreu. Já no Novo Testamento, o escopo se amplia, o escopo aumenta, e aí nós temos o povo se referindo a quem? Se referindo à igreja no sentido amplo. Quem é sentido amplo? Gentios e judeus. Isso é lindo, porque isso estava oculto. Paulo diz que era um mistério que foi revelado a ele. O mistério também chamado de escândalo da cruz. Ou seja, a igreja neotestamentária, ela nasce da graça que consegue unir dois povos distintos. Tanto os hebreus, o povo original, chamado por Deus a menina dos olhos de Deus, e, claro, do outro lado, nós, gentios, que não éramos parte desse povo, mas que fomos alcançados pelo sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então é sempre importante você fazer essa contextualização, é crucial. No Antigo Testamento, o termo igreja não existia na forma como conhecemos hoje, era congregação, e se referia mais ao Israel étnico, ao povo hebreu. Já o Novo Testamento, que nós temos a palavra eclesia, igreja, tirados para fora, separados, e esse termo se referia a gentios e hebreus, frutos do mistério da graça. E finalmente, essa igreja vai evoluindo. Atos dos Apóstolos conta a história do nascimento dessa igreja, da sua gênese, dos seus primeiros atos, dos seus primeiros passos, mas quando termina-se a Bíblia, essa instituição continuou na sua história, não é? E aí nós vamos depois conversar sobre isso. Existem versões que dizem que essa igreja, né, faz uma corruptela da interpretação do texto, quando Cristo fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e independente da interpretação que se faça, se esse pedra se refere a Cristo ou se refere a Pedro, o fato é que não há na Bíblia base para a doutrina da continuação do apostolado de Pedro através de sucessores. Isso foi uma invenção do colegiado apostólico romano, não faz parte da historiografia original da Bíblia. Tá? Isso independe da forma como você interpreta aquela passagem em que Pedro se refere. E não há problema nenhum. Muitas pessoas apontam que qual seria a lógica de dizer que Pedro era o fundamento. Paulo mesmo diz em Efésios que houve o fundamento, que a igreja foi construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, né? Profetas se referindo ao Antigo Testamento e apóstolos
se referindo ao Novo Testamento. E quando Paulo fala isso, ele não está se referindo ao indivíduo em si, mas ao ensinamento que os indivíduos trazem. Ou seja, quando fala que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos profetas e dos apóstolos, se refere, claro, aos ensinamentos que esses homens tiveram. Da mesma forma como Isaías capítulo 51 diz que sobre Abraão foi edificado o povo de Israel, a chamada Israel. Quer dizer que Abraão agora estava no lugar de Deus? Claro que não. Mas independente disso, você não tem na Bíblia Sagrada a base para a continuação do apostolado de Pedro, como assim prega a Igreja Católica. Mas nós acreditamos que a base da igreja, o alicerce da igreja, é Cristo Jesus, a pedra de esquina que o próprio Pedro diz em sua primeira carta, se não me engano, no capítulo 2, a pedra de esquina rejeitada pelos homens, mas aprovada pelas suas obras. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, o tópico 2 fala que a igreja é uma criação divina. E quando nós temos essa estrutura, é bom observar que o tópico 2 diz o seguinte: a igreja como um ideal de Deus, tá? Depois temos a igreja como realidade concreta e depois a igreja nos Pentecostes. O primeiro tópico diz que antes mesmo dela ser lançada, a instituição igreja ou o termo igreja, a igreja como noiva de Cristo, já estava planejada na mente de Deus. E você vê isso de duas formas. Quando diz em Efésios capítulo 1 que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, já está dizendo que nós existíamos no ideário, na mente de Deus. A igreja não nasceu na mente do homem. A igreja não é uma concepção humana. A igreja ela é uma concepção divina. Ela nasce no ideário da cabeça de Deus, no ideário de Deus. E, repito, diz, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como eu disse ainda, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, ele fala que isso era tão verdade que quando Cristo veio à terra, ele já vem para executar esse propósito. E qual que é o propósito que Cristo coloca em execução? O propósito de que ele será a união entre gentios e judeus. Ele cria um plano concebido antes da fundação do mundo para salvar e estabelecer a igreja. E assim, podemos afirmar que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Essa é a parte espiritual da concepção da igreja. Mas logo após a concepção na mente de Deus, essa concepção ela se realiza, ela entra em prática, que é o tópico, que é o subtópico 2, a igreja como realidade concreta, ou seja, ela passa a existir de forma visível, é o que nós falamos. Tinha a igreja invisível e agora nós temos a igreja visível. Essa igreja visível, ela começa a ser construída com a vinda de Cristo. Veja, o termo que João usa é um termo maravilhoso. Ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos. O que significa plenitude dos tempos? Quando tudo estava preparado, quando tudo estava organizado, quando tudo estava já estabelecido. Veja só que coisa. O mundo falava uma só língua. O mundo estava tinha só uma língua oficial, que era o latim. O mundo estava debaixo do governo romano. O mundo tinha uma estrutura física agora muito boa, porque o Império Romano havia construído estradas de excelente qualidade que permitiam que as viagens terrestres fossem mais rápidas. As viagens marítimas estavam a todo vapor, o comércio crescia. Então estava tudo pronto para que o evangelho que Cristo traria fosse rapidamente espalhado pelo mundo. Não foi ao acaso, não foi um sorteio de datas. Deus preparou o momento exato para vir à terra fundar de forma concreta a igreja. Jesus vem, como disse João, na plenitude dos tempos, também citado por Gálatas. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, até ajudando João, até fazendo uma concordância com o evangelho de João, que diz que o verbo se fez carne, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido da lei. Agora, veja só,
Cristo vem à Terra, ele começa o seu ministério aos 30 anos de idade, começa a convocar aqueles que o iriam seguir. Homens que não tinham muito a oferecer, veio pregar um evangelho diferente daquilo que os fariseus professavam, ter uma nova vida. E a pergunta que fica é, mas quando que essa igreja ela é realmente fundada? Nós acreditamos que, como eu disse lá no comecinho da aula, essa data é no Pentecostes. Atos capítulo 2 inaugura a fundação dessa igreja. Isso por quê? Porque a partir desse momento, quando o Espírito desce, veja, há uma ordem para eles. Descei para Jerusalém, ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder, certo? Então eles descem para Jerusalém, recebe o batismo no Espírito Santo, e assim que recebe o batismo no Espírito Santo, Pedro assume a dianteira, já faz a pregação, e mais de 3.000 almas se convertem, e a partir daquele momento você percebe a igreja se organizando em termos estruturais. Você vai perceber que ela começa a ter um braço social, que vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Você começa a perceber que ela tem um braço evangelístico, um braço missionário, ela começa a enviar Paulo, começa a enviar Barnabé e outros tantos missionários ao longo da Judéia, Samaria e depois por todas as províncias da Ásia Menor, chegando até mesmo nas regiões que hoje nós conhecemos como Europa, como Espanha, ali próximo à Espanha, que era até um objetivo de Paulo chegar ali. Então, de certa maneira, você percebe que realmente Atos dos Apóstolos mostra a estrutura dessa igreja, a fundação dela, tá? Então, sim, a igreja concreta, ela é inaugurada a partir de Atos capítulo 2. Ainda não tinha um nome, né, oficial, era chamado de Seguidores do Caminho, pelo fato que Cristo, né, quando veio à Terra e pregou, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia a Cristo era conhecido como os Seguidores do Caminho, mas em Antioquia, essa igreja foi pela primeira vez chamada de Igreja Cristã, ou reunião de cristãos. Muito bem, então é importante destacar essa ideia sobre a história da igreja. E eu não poderia terminar o tópico 2 sem lembrar que o Pentecoste traz para a igreja algo importantíssimo, que era o Santo Ajudador, o Paracleto, o Espírito Santo. Muitos gostam de lembrar que Atos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, e é verdade, porque o Espírito Santo, muito mais do que um consolador, atuou como um ajudador para que a igreja crescesse e crescesse de uma forma maravilhosa. Muito bem, as últimas considerações está então no nosso tópico 3. Nós falamos sobre, rapidamente, algumas análises da palavra igreja, falamos sobre o papel da, abre aspas, igreja no Antigo Testamento, as mudanças para o Novo Testamento, como que essa igreja foi estabelecida biblicamente falando, isso de forma bem resumida, e agora sim, nós chegamos no item 3, que se a igreja é uma assembleia de pessoas, o que marca essa assembleia? E aí é importante chamar atenção para o título do tópico 3, a igreja como comunidade dos salvos. Ou seja, primeira coisa, para fazer parte dessa igreja, da igreja militante, da igreja que caminha para o céu, é preciso que a pessoa tenha sido regenerada. Isso tem a ver com arrependimento. Ela tem que se arrepender de seu pecado. A palavra arrependimento quer dizer metanoia. Metanoia é literalmente virar para o lado oposto, virar para trás. Então, metanoia, arrepender, quer dizer você virar as costas para uma vida pregressa, para uma vida de pecado, para uma vida mergulhada nas coisas ruins e partir para uma nova vida. Então, a primeira característica que marca aqueles que fazem parte dessa assembleia e que está no subtópico do capítulo, do subtópico 1 do tópico 3, é exatamente essa. É uma instituição onde quem a compõe arrepender-se dos seus pecados e não quer viver mais a velha vida. Ninguém entra na igreja por adesão, preenchendo uma ficha como se fosse um clube social. Não, você entra na igreja por
conversão. Isso é extremamente importante e deve ser destacado. Outra coisa que nós temos que entender é que para fazer parte da igreja militante que vai chegar aos céus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, selados com o Espírito Santo. Por quê? Vamos lembrar, o Espírito Santo ele atua em duas frentes para edificar a igreja. Primeiro, concedendo a essa igreja dons espirituais. E qual é a finalidade dos dons espirituais? Ajudar a igreja a executar o seu chamado aqui na terra. Sem os dons espirituais, seria impossível a igreja ser igreja na concepção original da palavra, na concepção da mente de Deus. Por outro lado, o Espírito Santo é importante na igreja porque é ele que distribui os dons ministeriais, é ele que vocaciona aqueles que irão fazer a sua obra para cada um dos cargos específicos. E por fim, nós temos uma igreja que, além de ser selada pelo Espírito Santo, ela conhece o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Nós não temos sacramentos, mas nós temos sim mandamentos. E entre eles nós temos a ceia, nós temos o batismo. E o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas, e o batismo nas águas. Porque isso foi bíblico. Na fundação da igreja, Atos capítulo 2, versículo 38 já dizia: e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não é possível se considerar um membro genuíno da Santa Assembleia, da Igreja de Cristo, se nós não temos um coração arrependido, se nós não temos uma vida de santidade e se não damos lugar ao Espírito Santo do Senhor para operar. Esse é um pequeno resumo dessa lição tão maravilhosa. É sempre importante lembrar você que nossas aulas não têm a finalidade de substituir a escola bíblica dominical presencial. Assista a pré-aula, faça as suas anotações, mas domingo estamos te esperando presencialmente em nossa escola. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nosso programa está chegando ao final. Pegue esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu like, esse like ajuda muito o nosso canal e ajuda também a divulgar ainda mais o nosso vídeo para que ele alcance maior quantidade de pessoas. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere e te abençoe sempre mais. Amém.